Bom dia para você. Estamos começando mais uma programação aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Capão Bonito. Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor Jesus, cumprimentá-las com a paz do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, aqueles que nos acompanham, estão conosco nessa manhã. Quero dizer que é uma alegria, satisfação também estarmos juntos, né, para esse momento devocional, de oração, de meditação na palavra do Senhor. Convido você a permanecer conosco até o final da nossa meditação, né, que será breve, mas com certeza será proveitosa, né, para a vida de todos nós e que possamos assim ser fortalecidos através da palavra do Senhor, que é o alimento para a nossa vida interior, não é? Para a nossa alma. Que Deus te abençoe, abençoe também a sua família, o seu lar, que Deus te guarde, que as bênçãos do nosso Deus sejam derramadas sobre a vida de todos, nesta manhã de domingo e todos os dias da nossa vida também, né? Convido você para fazer uma oração, se você puder, agora, nesse instante. Vamos orar juntos, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Ó Pai querido e amado, primeiramente queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos deu. Agradecer, ó Deus, pelos teus cuidados, pela proteção, pelos livramentos. Ó Deus, queremos também agradecer pela provisão do pão de cada dia e de todas as bênçãos, ó Deus, que nos cercam, que são derramadas sobre nós a todo momento, a todo instante. Nós louvamos o teu nome e te bendizemos, ó Deus. Obrigado porque nos sentimos acolhidos no teu amor, na tua graça. E eu quero especialmente nesse momento pedir, Deus, em favor desse teu filho, dessa tua filha, esses que agora participam, ó Deus, aqui desse encontro. Que o Senhor abençoe cada um na sua necessidade. O Senhor sabe quais são as lutas, as preocupações, os problemas enfrentados. Deus, que esta hora de oração seja também uma hora de esclarecimento, Deus, de renovação das forças, do entendimento, que possamos juntos, à luz da Tua palavra, Senhor, encontrar os melhores caminhos, ó Deus, para trilharmos. Guarda-nos sempre, livra-nos de todo mal e perdoe, Senhor, os nossos pecados. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradeço mais uma vez pela participação sua, pela participação de todos, aqueles que estão aqui perto de nós, né, em Capão Bonito. Agradeço também por aqueles que estão mais distantes, que o Senhor esteja fortalecendo a todos, concedendo a sua graça também, né? E que esta manhã de domingo seja abençoada, que esse dia de domingo seja um dia abençoado para você, para todos os seus, né? E vamos começar então com a leitura da palavra de Deus. O texto que vamos ler hoje é Marcos capítulo 6, vamos do versículo 30 ao 44. Estarei lendo o texto e você poderá ouvir e acompanhar a leitura, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram
sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, 50 em 50, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os discípulos distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Graças a Deus pela sua palavra. O que Jesus fez diante de uma grande necessidade? Com essa pergunta nós começamos a nossa meditação bíblica nesta manhã. Nesta vida, muitas vezes nos deparamos com necessidades tão grandes que são visivelmente maiores do que os recursos que nós possuímos, né? Todos já passamos por situações assim, né? Pode ser que alguém esteja neste momento passando por uma situação assim, em que os recursos que temos, que possuímos, que temos em mãos, são menores, né, do que aquilo que precisaríamos ter, né? Então, as necessidades são maiores do que os recursos. Mas veja que Jesus também teve que lidar com esse tipo de situação na sua vida, e é o que nós vamos ver agora, né? Quando Jesus se deparou com uma grande necessidade, como ele agiu? Vamos ver. Em primeiro lugar, diante de uma grande necessidade, Jesus pediu ajuda, né? Marcos capítulo 6, versículo 38, Jesus vai para os seus discípulos, pergunta: quantos pães tendes? E de ver, né? Então estava ali uma multidão ao redor de Jesus, todos estavam famintos, já era fim do dia, começo da noite, e os discípulos relataram para Jesus a dificuldade, dizendo: olha, Senhor, todos estão com fome, estamos com fome, aqui por perto não há um lugar onde possamos comprar alimento, não há um mercado, né? Não temos condições
de comprar comida para tanta gente, o que é que nós vamos fazer? E Jesus, tomando conhecimento, então, da situação, ele vai aos seus discípulos, né, e pergunta: o que é que vocês têm? Como é que vocês podem ajudar? Né? O que é que nós podemos fazer juntos para tentar solucionar esse problema? Né? Então, os discípulos haviam acabado de chegar de uma missão. Eles haviam acabado de chegar, esse é o contexto, né? E eles estavam indo e foram, de fato, para um lugar solitário, um lugar deserto, para que pudessem descansar. Foi por isso que Jesus os levou, né? Mas a multidão que ali estava, a multidão se antecipou aos discípulos, ao grupo de Jesus, e a multidão chegou primeiro ao lugar onde os discípulos e Jesus pretendiam descansar. Né? E ali então estava uma grande necessidade, porque a multidão precisava ser ensinada, pastoreada, e Jesus, o texto vai dizer, Marcos capítulo 6, versículo 34, que Jesus se compadeceu deles, né? E aquele dia que era um dia de descanso, passou a ser um dia de ensino, um dia de trabalho, né? Porque a necessidade era urgente. Aquele dia de folga, então, dos discípulos, né? Foi por água abaixo, e depois de ensinar o dia inteiro, né? Tentando desta forma, Jesus estava tentando suprir a necessidade de pastoreio, de orientação daquelas pessoas. Chega ao fim da tarde, esse povo precisa comer. Então, alimentar a multidão com pão, eles já estavam alimentados pela palavra de Deus, pelo evangelho que Jesus havia falado, comunicado durante aquele dia, mas agora eles precisavam ser alimentados com pão. E alimentar aquela multidão era uma grande necessidade. E diante daquela grande necessidade, imediatamente Jesus pediu ajuda aos seus discípulos. E ele pergunta então: quantos pães tendes? Alguém tem alguma coisa que possa oferecer, que possamos atender essa necessidade? Né? Na nossa vida, há muitas coisas que nós conseguimos fazer sozinhos, né? Mas diante de algumas situações, nós precisamos também da ajuda de outras pessoas. Quando Jesus enviou seus discípulos para o trabalho missionário, ele os enviou de 2 em 2, é o que diz Marcos capítulo 6, versículo 6. As necessidades eram tão grandes e tão diversas que uma pessoa só desanimaria facilmente, né? Jesus nunca enviou discípulos sozinho. Eles sempre estavam acompanhados. Porque há necessidades que são grandes, né? E podem ser melhor enfrentadas, e há problemas que podem ser melhor resolvidos quando estão em 2 ou mais, né? Lembre-se também quando Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, antes da sua morte, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. É o que diz Marcos capítulo 14, versículo 33. Então, na sua angústia de alma,
que era grande naquele momento, Jesus contou com a presença dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Então, algumas dificuldades podem se mostrar insolúveis, né, quando nós insistimos em resolvê-las sozinhos. Precisamos da participação de outras pessoas, do envolvimento de outras pessoas, né? E isto em qualquer lugar, seja na vida familiar, ou no emprego, ou na igreja, né? Há pouca coisa que a gente consegue fazer sozinho, né? E Jesus tinha diante dele uma grande necessidade de alimentar aquele povo faminto, aquela multidão, e ele queria contar e contou com a ajuda dos seus discípulos, né? Este é um ensinamento que fica para nós nesse primeiro momento. E em segundo lugar, diante de uma grande necessidade, Jesus se organizou, né? Então, Marcos capítulo 6, versículo 39, diz assim: Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Então, essas são as palavras do versículo 39, do capítulo 6. Então, diante da grande necessidade, um dos discípulos veio a Jesus e ofereceu o pouco que ele tinha. O que era esse pouco? Eram 2 pães, eram 5 pães e 2 peixes, né? Marcos capítulo 6, 38. Era pouco, mas toda a contribuição é importante. E eles ainda não haviam encontrado uma maneira de alimentar a multidão, mas estavam se esforçando, né? Quando Jesus disse: olha, alguém tem alguma coisa, logo o discípulo olhou para a sua marmita, porque com certeza isso aqui, né, era a sua marmitinha que ele tinha levado, né? Os 5 pães e 2 peixes, era a porção de alimento para ele, ou talvez para ele, para as pessoas que estavam com ele, não sabemos exatamente, sabemos que era pouca comida, né? Então, imediatamente, quando Jesus pediu, aquela pessoa estava disposta, disse: não, eu tenho aqui, é pouco, mas é o que eu tenho. E nesse momento, então, Jesus viu a necessidade de organizar. Como foi que Jesus organizou? Porque a multidão estava bagunçada, como vocês podem imaginar, não é? Quando se reúne um grupo grande de pessoas, a gente pode imaginar que aquela multidão, né, como diz o texto, aquele grupo de pessoas, se não tivesse alguém para orientar, ele ficaria desorganizado. E assim que estava, e as pessoas estavam com fome, estavam cansadas, estavam agitadas. Então a gente imagina que tinha um grupo para lá, outro para cá, né, alguns sentados, outros conversando. Então estava essa desordem. E Jesus então vai organizar. E ele organiza da seguinte forma: todos deveriam assentar-se em grupos sobre a relva verde. Esta é a orientação de Jesus. E eles fizeram então grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Marcos capítulo 6, versículos 39 e 40. É assim que nos diz o texto. E Jesus então aqui ensinou de uma maneira prática que organizar
é extremamente necessário quando nós queremos encontrar a solução, né? Quando estamos em dúvidas sobre o que fazer, vamos primeiro organizar o que está diante de nós. Enquanto organizamos, também pensamos e encontramos caminhos que na desordem são impossíveis de ser percebidos. As necessidades se agigantam cada vez mais quando nossa vida está em desordem. O nosso mundo interior, aquilo que ocorre dentro de nós, precisa constantemente ser organizado. A nossa mente precisa ser organizada. Os relacionamentos, a vida familiar, a vida profissional, a vida financeira. Este é um rico ensinamento prático que o Senhor Jesus nos dá. As coisas ficaram difíceis. Então, primeira coisa, vamos nos organizar para enxergar os caminhos, as possibilidades reais para encontrar a solução, né? Em terceiro e último lugar, diante de uma grande necessidade, Jesus pediu a bênção de Deus, né? Marcos capítulo 6, versículo 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Depois de organizar a multidão, todos estavam assentados, sem confusão. Jesus segurou nas mãos os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou antes de repartir. Depois de fazer tudo o que estava ao seu alcance, Jesus pediu a ajuda do Pai Celestial. Ergueu os olhos para o céu, agradeceu pelo pouco que tinha nas mãos e pediu que o Pai abençoasse aquele alimento de forma que a necessidade de todos fosse suprida. A oração de Jesus foi ouvida, foi atendida. Diz o texto que todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Não devemos esperar que Deus faça aquilo que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer. A solução começa quando temos a disposição de fazer a nossa parte, né? Diante de qualquer situação, por mais difícil que seja ou que pareça, a nossa primeira oração deve ser de agradecimento por aquilo que já nos foi dado, por aquilo que já temos, porque precisamos primeiro avaliar o que temos, e a oração de gratidão, ela nos ajuda nesse sentido, de avaliar, de contabilizar o que nós temos e agradecer, né? Nós vivemos nesse mundo as dificuldades, os desafios terrenos, não é? São muitos, cada um vive os seus dilemas, os seus problemas, mas a bênção, ela vem do céu.
Elas vêm, as bênçãos vêm quando nós paramos com a agitação para erguer os olhos para o céu e atentar para Deus. Ainda que sejamos aplicados em fazer a nossa parte, não chegaremos à solução se não atentarmos para Deus, né? Então, é muito importante ressaltar isso. Fazer a nossa parte, sim, mas também precisamos olhar para o céu, orar, porque é de lá que vem a solução. Há pessoas que lutam insistentemente com situações que só podem ser solucionadas com a intervenção de Deus, com a bênção de Deus. Então, fazemos a nossa parte, organizamos e pedimos a bênção de Deus. Faço aqui as últimas considerações, né? Primeiro, devemos sempre pedir ajuda, como o próprio Jesus fez, né? Sozinhos nós não vamos conseguir. Identifiquemos situações em que nós precisamos da ajuda dos outros, de uma mão estendida, né? Do pouco que o outro possa ter para oferecer, mas que é necessário, que é importante e que contribui para a solução, né? Então, esta cooperação, ela é necessária. Precisamos nos organizar melhor, né? Identifiquemos setores da nossa vida que estão em desordem e com esforço, com persistência, com disciplina, vamos ordenar melhor as coisas para que cheguemos à solução. E ainda, para parar, melhor dizendo, levantar os olhos ao céu, é um exercício que nós precisamos fazer mais. A nossa agitação não terá validade sem a bênção de Deus, né? Toda a correria, toda a agitação, né? Todo o esforço, ele deve ser acompanhado daquela oração de súplica, das bênçãos de Deus que vem do alto. As necessidades só serão supridas depois que a bênção de Deus vem. Aí a multiplicação acontece, né? E todos podem ser alimentados e podemos ter o prazer, né, de ver, de encontrar a solução para o problema com a ajuda do próprio Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça nesta manhã de domingo, que Deus te guarde, te ajude, seja qual for a grande necessidade que você tenha diante dos seus olhos, na sua frente, peça ajuda, peça a bênção de Deus, se organize. Certamente, com a ajuda do Pai Celestial, teremos o esclarecimento necessário e encontraremos a solução para os problemas. Vamos orar? Ó Deus querido e amado, primeiro agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, e que de fato, Senhor Deus, eles possam fazer sentido na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoe, Deus, cada um que participa nesse momento, nesta hora,
O Senhor conhece quais são as nossas necessidades, as preocupações que temos. Ó Deus, qual é a situação que cresce, que se agiganta diante de nós. O Senhor bem sabe que os recursos que temos são também limitados, Pai querido. E pedimos a Tua bênção, a Tua direção. Queremos nesta hora, todos juntos aqui, olhar para o céu como Jesus fez, agradecer pelo que temos e reconhecer, Pai querido, que sem a intervenção do Senhor nós não conseguimos. Sozinhos nós não conseguimos. Precisamos de Ti, precisamos da Tua mão estendida, precisamos, ó Deus, da bênção dos céus, para que a multiplicação das bênçãos aconteça na nossa vida e ao nosso redor. Guarda, Senhor, cada um debaixo dos Teus cuidados. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Dá-nos a força necessária, a coragem necessária, Senhor, a esperança renovada para que possamos prosseguir. Obrigado porque estás sempre conosco. É a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém.